Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Imunização Espiritual, com o palestrante Rômulo Noronha. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Meigo Amigo e fazer a prece para iniciarmos. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando procuro te encontrar. Só de pensar em ti sinto alívio em respirar. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando procuro te encontrar. Só de pensar em ti sinto alívio em respirar. Amigo, querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de podermos nos reunir em pensamentos e em sintonias, buscando a Tua palavra, o Teu ensinamento, o Teu amparo, e que possamos aproveitar mais este estudo desta noite, a fim de buscarmos o conhecimento necessário, nos trazendo conforto, nos trazendo alívio, nos trazendo esperança, nos trazendo possibilidades novas de refletirmos sobre a nossa existência. Abençoa, Senhor Jesus, por favor, todos os lares deste planeta, necessitados de Ti, que somos todos, encarnados e desencarnados. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, e ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe em mais esta noite de quinta-feira, quando temos a oportunidade de retornar a casa pelos meios virtuais para trazer um estudo evangélico e doutrinário. E hoje falaremos a respeito de uma passagem de Emmanuel. Eu saúdo aqui todos os companheiros da casa, companheiros de tarefas, de trabalhos, companheiros de estudo, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, e que acompanham as nossas palestras aos domingos, às segundas e às quintas-feiras. Prosseguindo, então, com a nossa programação de estudos, a gente vai falar hoje sobre a imunização espiritual. E quando eu falo imunização, nesse momento que a gente atravessa dessa pandemia, em que todos estão ansiosos pela imunização física, para se precaverem contra essa pandemia.
que tem engraçado aqui nas nossas terras também. Mas o nosso tema de hoje, ele vai falar mais diretamente sobre a imunização espiritual. E essa passagem de hoje, ela se baseia num tema de Emmanuel, que está lá no livro Vinha de Luz, com esse título, Imunização Espiritual. E Emmanuel começa comentando um dos versículos mais importantes do Evangelho. É aquele versículo do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, e diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Jesus veio trazer para nós essa importante recomendação de que nós devemos amar os nossos inimigos. E quando a gente fala em inimigos, a gente tem que lembrar, como diz Emmanuel, que nós temos duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que nós suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Portanto, temos inimigos que não concordam conosco, que muitas vezes são inimigos gratuitos para nós, e aqueles outros que se tornam nossos inimigos a partir das nossas próprias atitudes. Nós é que granjeamos essa segunda classe de adversários. Os primeiros, aqueles que não concordam conosco, que antipatizam conosco, eles são inevitáveis. Eles vêm da área de todas as existências, né? Aquelas nossas vidas passadas. Principalmente quando a criatura se encaminha, quando a criatura se encaminha na evolução, quando ela avança na estrada da evolução. Quando ela se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Então, aquela criatura que está trabalhando para a sua própria melhoria, aquela criatura que está buscando a sua renovação espiritual, a sua reforma íntima, ela tende, num primeiro momento, a atrair esses adversários da luz. Então, a gente passa a sofrer o assédio espiritual daqueles irmãos que não se conformam com a sua situação espiritual, que não se conformam com a sua condição de sofrimento constante no plano espiritual. Então, quando elas encontram alguém que está se esforçando para sair do charco, elas tentam reter a criatura nessas faixas inferiores da evolução. Reter a criatura na retaguarda. Bom, esses adversários, diz Emmanuel, nem Jesus viveu ou vive sem eles. Adversários gratuitos. Jesus, por onde caminhava, ele encontrava aqueles perseguidores, aqueles que não concordavam com as suas ideias, que suspeitavam dele. E quase sempre no Evangelho, esses perseguidores, esses adversários de Jesus, se encontram entre os fariseus, entre os publicanos, entre os sacerdotes, né, a casta sacerdotal da época. Esses é que enxergam em Jesus um adversário e estão o tempo todo o interpelando acerca daquilo que ele falava, criando armadilhas para Jesus, propondo dilemas ou falsos dilemas para que Jesus pudesse resolver. Então, nem Jesus ficou livre deles. Os segundos adversários, diz Emmanuel, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Está em nossas mãos evitar o aparecimento desse tipo de adversário. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariamos
que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Quais são as atitudes que nós temos equivocadas que tendem a criar adversários novos para nós? Que tipo de atitudes são estas? Porque aquilo que fazemos de mal, aquilo que fazemos de ruim para os outros, a gente se esquece facilmente. Mas a gente jamais se esquece do mal que os outros fizeram para nós, mesmo que pequenino. Então, aquelas pequenas ofensas, aquelas situações em que nós desprezamos o nosso irmão, que nós somos indiferentes com relação à sorte dos nossos irmãos, elas ficam marcadas, gravadas na memória desses companheiros. E muitas vezes eles se tornam nossos adversários gratuitos. Então vamos ver da listagem de Emmanuel algumas dessas situações. Enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Por exemplo, focos de vibrações contundentes. Aqueles a quem ofendemos, a quem desprezamos, eles lançam cargas de vibrações em nossa direção, capazes de afetar, sim, o nosso psiquismo, de afetar, de nos atingir no nosso perispírito, de entrar no nosso campo de vibrações, provocando desequilíbrio. Centros de oposição sistemática. Esses indivíduos que nós destratamos em determinadas ocasiões, eles se tornam oposição a nós. E ali a gente não vai encontrar cooperação mais. Eles se tornam opositores sistemáticos da nossa pessoa. Tudo que nós propomos realizar na nossa coletividade, eles são contra. A gente nunca vai encontrar apoio neles, que se tornaram opositores sistemáticos. Ameaças silenciosas. Quantas vezes aqueles inimigos a quem prejudicamos, eles começam a tramar nas sombras contra nós, sem que a gente sequer desconfie dessas tramas. A gente se lembra, no livro Há 2000 anos, aquela pessoa de baixa condição social que implorou a Emmanuel um socorro. E esse socorro foi negado. E aquela pessoa começou a tramar nas sombras, o que ele iria fazer ao então senador Públio Lentulus, né? Era a reencarnação em que Emmanuel envergava a personalidade do senador Públio Lentulus. Então, são aqueles trabalhos silenciosos, aquelas ameaças silenciosas que a gente recebe. Portas fechadas ao concurso espontâneo. A gente, prejudicando aos outros, de alguma forma, vamos fechando portas que poderiam estar alegremente abertas para nós. A gente deixa de contar com aquele concurso espontâneo, concurso que às vezes o companheiro nos oferecia antes. Mas, quando a gente cria esses adversários gratuitos, né, cria esses adversários pela nossa conduta, né, a gente fecha as portas que a gente tinha abertas com ele. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. A partir daquele momento em que aquele elemento se tornou um adversário para nós, ele passa a divulgar informações ao nosso respeito, nem sempre imparciais, quase sempre tendenciosas. E são geradas intrigas, são geradas calúnias, difamações a nosso respeito. Então, quando nós nos julgamos vítimas dessas difamações,
a gente quase sempre não se lembra da causa daquela difamação, que lá atrás pode ter sido criada por nós mesmos, pelas nossas atitudes menos felizes. Suspeitas injustificáveis, continua relacionando Emmanuel. A pessoa que já sofreu alguma desfeita da nossa parte, ela passa a ter suspeitas em relação à nossa conduta futura. Então, nós deixamos de ser pessoas confiáveis para elas. Elas passam a desconfiar dos nossos passos. E, quando a gente caminha, essas pessoas nos espreitam à distância, vigiando os nossos passos, porque nós criamos suspeitas em relação à nossa pessoa. São prejuízos também que nós contamos quando criamos gratuitamente esses inimigos. E criando esses inimigos, a gente alimenta propósito de desforço. Propósitos de desforço. Ou seja, as pessoas passam a alimentar contra nós propósitos de vingança. Preparam retaliações com relação à nossa pessoa. Preparam vinditas. E muitas vezes sutis, em que a ação delas não aparece. Porque quem busca vingança, muitas vezes busca de forma covarde, oculto nas sombras. Então, é um grande prejuízo que a gente sofre quando a gente cria aquele segundo grupo de adversários. Os adversários gerados pela nossa própria conduta infeliz. Eles se propõem a realizar vinganças contra nós. E quando a gente age assim, criando adversários desnecessariamente, a gente passa a contar também com antipatias gratuitas. Algumas pessoas, algumas afeições desses adversários que criamos, passam a antipatizar conosco. Não pensem que aquela pessoa vai guardar só para si a raiva. Ela espalha para outros. A gente vê isso até na área comercial. A gente sabe que numa loja, por exemplo, num comércio, quando algum cliente é mal atendido em algum negócio, ou fica insatisfeito com a sua compra, com a sua aquisição, ele conta aquilo para pelo menos 7 pessoas. Então, é um cliente que nunca mais volta na loja. E ele ainda carrega consigo mais 7 outros amigos. Então, no campo das relações pessoais, é a mesma coisa. A gente, criando adversários por nossa culpa, a gente arruma antipatias gratuitas. Pessoas que vão ter prevenções contra nós. Pessoas que muitas vezes vão nos tratar com sarcasmo, com ironias. Então, situações extremamente desagradáveis que Emmanuel relaciona como prejuízos gerados por essa conduta nossa infeliz. Aborrecimentos. Emmanuel nos fala daqueles aborrecimentos que a gente com certeza vai ter com essas aversões criadas por nós mesmos. Aversões que geram antipatias, que tramam vinganças, que falam mal de nós, que emitem opiniões desrespeitosas e tendenciosas ao nosso respeito. Enfim, sombras de espírito. Para começar, como nós relacionamos, nós seremos objeto daqueles dardos mentais atirados pelos adversários. Aquelas vibrações perniciosas que nos atingem. Muitas vezes nos atingem no momento do nosso sono.
no nosso repouso noturno e vão nos afetar, sim. Isso o médium Chico Xavier percebia muitas vezes. Certa vez, ele ia para o trabalho de manhã, com hora marcada para iniciar, e ele cruzou com uma senhora, que era uma senhora que sempre estava buscando alguma palavra de consolo, estava buscando alguém para ouvir as suas queixas, e ele não podia atender, que ele estava com a hora contada para chegar no seu trabalho. Então, ele cumprimentou rapidamente aquela mulher, disse que não podia atender e continuou andando. E Emmanuel apareceu a visão espiritual de Chico Xavier e disse para ele assim: Chico, olhe para trás agora. E quando Chico olhou, a sua visão espiritual, acionada ali magneticamente por Emmanuel, percebeu os dardos mentais que aquela senhora dirigia para o Chico na forma de vibrações negativas, de antipatia, de desgosto, de contrariedade, de aborrecimento. E certamente pensando palavras depreciativas com relação ao médium. Então, essas vibrações são reais. Elas são, embora não percebidas por todos nós que não temos essa faculdade da vidência espiritual, elas nos atingem, às vezes, com tal força que a gente chega a passar mal. A gente vê nas obras espíritas muitos relatos de dardos desse tipo, mentais, negativos, perniciosos, atingindo pessoas que se desequilibravam naquela hora. Alguns chegavam a ter uma pequena síncope, um pequeno desmaio. Então, todas essas ações geram essas sombras de espírito. Não é? A gente entra ali numa região da penumbra, da sombra espiritual. A gente se lembra do livro Evangelho Terapia, em que o autor, um médico homeopata, Dr. Gilberto Ribeiro, que nós conhecemos pessoalmente, realizou na nossa casa a primeira palestra do estudo que nós realizamos atualmente na terça-feira. Ele abriu os nossos estudos. E nessa obra excelente, chamada Evangelho Terapia, que ele fala da cura física, da cura espiritual, ele afirma assim: veremos que a imunização ao assédio de entidades espirituais desequilibradas, verdadeiras infecções energéticas, não exige de maneira obrigatória o exercício formal da mediunidade, e sim a cura profunda do sujeito. Então, referindo-se a uma imunização nossa contra o assédio das entidades espirituais desequilibradas, que ele considera como verdadeiras infecções energéticas. Olha só, infecções energéticas. O que é necessário para prevenir isso é a cura profunda do sujeito. Então, isso é que gerará a verdadeira imunização espiritual contra o assédio das entidades inferiores. E isso diz respeito diretamente ao nosso tema de hoje, porque se falamos até o momento, com base na mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, sobre os adversários gratuitos ou criados por nós aqui no plano físico, nós temos também os adversários espirituais, de cujo assédio precisamos também nos livrar, precisamos nos imunizar. Então, o Dr. Gilberto Ribeiro, nesse livro maravilhoso chamado Evangelho Terapia, ele trata dessa questão. E ele diz também
E ele diz também assim: nesse momento em que todos temem adoecer, temos que buscar uma sintonização com o saudável, certo? Então, nos fixar, vibrar na faixa da saúde. Então, Emmanuel, ele prossegue na mensagem dele dizendo assim: qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Então, todos aqueles prejuízos que Emmanuel relacionou, qualquer um deles basta para amargurar a nossa vida. A gente conhece pessoas, já ouviu falar de pessoas que demandaram na justiça uns contra os outros durante mais de 20 anos. Então, são 20 anos desperdiçados na vida dessas pessoas, em que eles ficaram trocando vibrações negativas com adversários que eles mesmos criaram, através de demandas justificadas ou injustificadas. Mas, enfim, o que nos interessa é que a pessoa perde tempo com essas disputas. Então, Emmanuel diz assim: fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos fazendo adversário. Então, quando a gente faz adversários, a gente está lesando a nós mesmos. Tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Então, quando esses adversários surgirem, sem que a gente tenha feito nada para que isso acontecesse, sem que a gente tenha colaborado para criar aquele adversário, nós temos que saber tolerá-lo. Temos que saber respeitá-lo. E a gente sempre lembrando, nesses estudos, nessa mensagem psicografada por Chico Xavier, a gente está sempre se lembrando dele, né? A gente se lembra de um sacerdote que sempre que Chico Xavier lançava um livro, ele atacava o livro através de um noticiário, de uma pequena publicação que ele possuía lá na cidade dele, que era na Zona da Mata. Atacava duramente o médium. E Emmanuel sempre aconselhando Chico Xavier a não reagir, a guardar silêncio. E certa vez, buscando esse respeito que Emmanuel mesmo nos ensina aqui nessa mensagem, respeitar os adversários, tolerá-los. E, certa manhã, Emmanuel apareceu para Chico Xavier e disse assim: Chico, vamos orar. Mas por quê, Emmanuel? O padre fulano de tal desencarnou. Vamos orar por ele, nosso adversário, que tanto nos fez crescer espiritualmente. Então, temos que ter atitude para aqueles adversários que nós não criamos, adversários que surgem por antipatia em relação a nós. Compreendemos assim, diz Emmanuel, que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal. E sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Então, o amai os vossos inimigos, ele é uma fórmula para a nossa imunização espiritual, porque a gente evita todos aqueles prejuízos que a gente pode relacionar, assim como fez Emmanuel, quando a gente cria adversários. Então, é uma fórmula ideal de equilíbrio para nós. E Chico Xavier, lembrando
que ele era quem mais tirava proveito das mensagens psicografadas por ele, né? Mensagens de Emmanuel e de diversos outros espíritos. Ele vivenciou tudo isso, né? Demonstrando que aprendeu muito com as lições de Emmanuel. E ele relata, a gente vê isso lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, também, que havia em Pedro Leopoldo um homem que todo mundo evitava. Ele era meio agressivo, ele era bruto. As pessoas, quando ele entrava no ambiente, saíam do local. E Chico Xavier tomava muito cuidado com aquele homem, tinha uma certa antipatia por ele. Até que uma certa vez, o Chico saiu para fazer um passeio nas cercanias de Pedro Leopoldo, aquela região com muitas grutas, com a presença daquela mata seca, né, que está por cima das cavidades, das grutas, das cavernas. E ali naquela mata, o Chico Xavier se perdeu, não conseguia achar o caminho de volta. E foi ficando tarde, o dia foi virando noite, foi escurecendo, e Chico andava, andava, não achava o caminho de volta para a cidade, até que chegou numa casinha. E nessa casa ele pediu socorro. E o dono da casa era exatamente aquele homem agressivo de Pedro Leopoldo, aquele que Chico Xavier e as outras pessoas evitavam. E quando ele viu Chico ali, Chico que o havia sempre tratado bem, ele o recebeu com muita alegria. Deu água, deu café, ofereceu os recursos que ele possuía ali de alimentação naquela casinha. Ficou muito feliz com aquela visita, né, que ele considerou como sendo uma visita de Chico no seu lar humilde, e depois mostrou a Chico o caminho de volta a Pedro Leopoldo. Então, uma lição que Emmanuel anotou e fez questão de comentar com Chico Xavier, mostrando que a gente não pode desprezar ninguém. E devemos evitar também fazer inimigos, fazer adversários gratuitos. Então, finalizando já, gente, nessa crise que vivemos no momento, né, que a maioria de nós se encontra dominado pelo medo. E qual é o medo principal? É o medo de adoecer. O que devemos trabalhar nesse momento? Devemos trabalhar, né, devemos buscar a sintonização com o saudável, como diz o Dr. Gilberto Ribeiro. Temos que mentalizar aquilo que aspiramos e canalizar a nossa vontade nesta direção. Porque aí estaremos sintonizando com a saúde, com aquilo que é saudável. Então, nesse sentido, as reuniões de estudo que a casa tem oferecido nesse período da pandemia servem para isso, para que a gente possa sintonizar com o saudável. Sintonizar na nuvem, mas na nuvem daqueles que estudam o Evangelho, na nuvem daqueles que buscam trabalhar em favor do próximo. Porque nós temos que evitar, a todo custo, os momentos de desequilíbrio. Não podemos nos permitir, nunca, mas sobretudo nesse momento, atitudes desse tipo, em que caímos no desequilíbrio. Então, a pessoa tem que exercer vigilância sobre seus pensamentos e, surgindo circunstâncias favoráveis à execução de uma atitude desequilibrada, isso não vai encontrar ressonância dentro da pessoa. Porque a pessoa está vigilante, vigiando os seus pensamentos. Então, naquele momento ali que alguém se desequilibra, né, se a gente está vigilante, não vamos nos desequilibrar também. Isso é o processo, né, faz parte desse processo de imunização espiritual. Então, muitos indivíduos, né, devido à sua formação ética ou à sua formação religiosa, gostariam de não se envolver em determinadas experiências. Experiências de queda, de desequilíbrio, mas não se imunizam psiquicamente.
e permitem que ideias referentes a esses fatos venham ocupar por demais as suas mentes. Até que um dia eles venham a cair, né? Algum dia podem ocorrer decisões impulsivas e conflituosas, porque a pessoa pensa demais naquele assunto, né? Ele acaba alimentando ideias relacionadas àquilo que ele busca evitar. Então, para finalizar, eu trago um parágrafo do Dr. Gilberto Ribeiro, lá do livro Evangelho e Terapia, em que ele diz assim: no psiquismo está a matriz de todos os nossos atos e, por consequência, de nossa saúde ou enfermidade. A técnica terapêutica consiste em se mentalizar somente a conduta que a consciência de cada um aprove, como sendo digna, banindo do pensamento as atitudes contrárias à paz interior. Então, no nosso psiquismo está a matriz de todos os nossos atos. A partir daí virão os sentimentos que se transformarão em pensamento e vão resultar nas nossas ações. Então, a terapia está em mentalizar somente aquela conduta que a nossa consciência aprove. Este é o processo da nossa imunização espiritual. Então, finalizando o nosso estudo dessa noite de quinta-feira, eu peço a Jesus, em favor de todos os membros da nossa casa espírita, todos que frequentam o nosso templo religioso, aquela escola, aquele hospital, aquela oficina de trabalho para todos nós. Venho agradecer pela oportunidade de apresentar este estudo mais uma vez e marcando já uma próxima oportunidade, porque em breve, ainda no mês de agosto, traremos outro tema aqui nos estudos da casa. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade do aprendizado adquirido nesta noite, de entendermos aquilo que podemos e devemos fazer para nos imunizarmos espiritualmente, para nos fortalecermos, para darmos conta de nossa caminhada e de nossa jornada de maneira mais saudável, mais tranquila, sob o teu amparo, Senhor Jesus. Muito, muito obrigado por tudo. Que a gratidão esteja sempre em nossos corações, em todos os momentos. Que assim seja.